dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje, assim, é um marco bem importante para a escola, porque até então, né, pelo que eu tinha entendido, o Grêmio era algo que estava só no papel, tá? E hoje nós estamos aqui para discutir um assunto, assim, que eu considero muito relevante e importante para a aprendizagem dos alunos de um modo geral, porque vocês vão dar voz agora para essa aprendizagem, tá? Vocês, como membro do Grêmio, vocês precisam entender que vocês fazem parte não só de um grupo de estudantes, mas de algo maior. Vocês pertencem, né, à instância colegiada, vocês têm voz aqui dentro da escola de tomar decisões muito importantes. Hoje, a pauta que nós vamos discutir é sobre o preconceito. Então, como vocês vão puxar na memória, vocês vão lembrar que lá nos outros trimestres eu entrei em sala com uma ficha, eu estava com essa ficha em mãos, eu fui fazendo perguntas, aí eu fui respondendo junto com vocês. E hoje eu vou entregar essas fichas, são essas fichas que vocês estão aí em mãos, e vocês vão ter oportunidade de reorganizar essa ficha, de reestruturar essa ficha, tá? Pontuando coisas, alinhando situações que vocês acham que seria mais pertinentes. Por quê? O objetivo não é só eu entrar lá, ficar aquela fofoquinha, aquela falação, e daí não ser nada edificante, nada que vá agregar depois, tá? Então o objetivo é que essa ficha seja algo para transformar de verdade a aprendizagem, tá bom? Então por isso que eu estou entregando essa ficha já é uma ficha que já existia aqui na escola, e agora vocês vão alinhar ela conforme a necessidade, coisas assim que você fala, pedagogo, isso não tá certo, não concordo, poderia ser assim. Então é um momento que vocês, enquanto Grêmio, vão me ajudar a modificar essa ficha, mas para algo que seja efetivo, tá? O que vocês pensam, assim? Quem que quer falar primeiro? Vocês sentiram nesse primeiro momento quando foi feito? Vocês acham que foi importante, que não foi, que foi válido? Quem quer falar? Breno, quer falar, Breno? Adriano? Já falei. Eu acho que a gente deve entregar uma ficha para cada um, porque quando a gente começa a falar, aí você vai pontuando algumas coisas também de algumas pessoas da sala, elas não gostam. E aí vira uma intriga e uma briga assim. Meus pensamentos, né? Cada um tem a sua experiência, que vive com o professor de acordo com a matéria. Então, assim, com o pensamento do Adam, eu concordo. Então aí vocês viram que na ficha nós temos lá um campo que é relato da turma, né? Que vocês vão analisar as disciplinas, né? Que os alunos estão sentindo maiores dificuldades. E aí é para marcar X. Vocês acham que esse campo aí da ficha, você acha que tá bom do jeito que está? Vocês acham que a gente poderia melhorar? Dá uma olhadinha lá, o item 1 e o item 2. Vocês viram que tem todas as disciplinas, né? Aquele dia, né, aquela vez que eu fiz lá com vocês, eu fui colocar, se fizer erguer uma mão, eu pontuava a quantidade de alunos, né, para cada disciplina, e depois eu compilava pela quantidade que respondeu. Vocês acham que se fosse uma ficha individual, a estrutura que está ali agora, marcaria só X? O que vocês acham? Eu acho que só X, né? Porque depois embaixo, lá no item 3, tem assim, ó, qual a diferença entre os professores das disciplinas em que os alunos não têm dificuldade e dos professores da disciplina em que a sala tem dificuldade? Aí seria um espaço que vocês poderiam escrever. Vocês acham que é bom, que mantém, que a gente conseguiria coletar mais informações ali? Vocês acham? Acho que só que daí eles podiam colocar mais perto dessa ficha já, né? Tanto aqui, eles têm dificuldade nessa matéria, aí já coloca aqui embaixo. Por que tem dificuldade nessa matéria? Podia colocar uma disciplina. Ah, entendi. Você está com dificuldade nessa matéria? Por quê? O que acontece? O que você acha mais difícil? O professor explica de um jeito que você não aprende, ou ele fala muito rápido. Exatamente. Porque assim, o que acontece? Lá no item 4, a gente entra nisso. Ó, quais metodologias a maioria dos alunos tem mais facilidade para aprendizagem? Depois, né, mais dificuldade. Aí seria o momento que vocês iriam responder ali se é porque é aula expositiva ou faz pouco exercício, não resolve muito. Achei que parou a gravação, ela tá continuando. Por favor. O que vocês acham?
Vocês acham que dá para colocar? Acho que dá pra colocar, né? Pra deixar bem completo. Sim, porque apenas só as pessoas que têm aqui, muitas vezes o aluno não se identifica com todos, né? Porque depende muito do aluno, né? Da dificuldade É dele. verdade, tem pessoas que têm dificuldades muito específicas, né? Ó, porque a ideia é assim, hoje vocês vão levar, né, essa ficha que vocês vão me devolver ela na segunda com as anotações que vocês vão fazer. Eu não sei se vocês têm conhecimento de todas as pessoas que fazem parte do Grêmio, porque no Grêmio, ó, nós temos pessoas que são direcionadas a trabalhar a parte cultural e diversidade. Diretor de assuntos de esporte e lazer. Daí, assim, no caso não caberia, né? E daí, diretor de relações acadêmicas, que é a Kathleen. Tá? Então, ó o peso. Né? Então, isso daí pesa muito. Depois, no caso, a Priscila não veio, porque no caso era meio ambiente. Né? Então, Essa questão mais fora, né? então, aí no caso, tá o presidente e vice-presidente e senhor Adrian para organizar isso daí, falando, porque eu lembro que na tua sala, quando a gente foi fazer, você fez muitas colocações, né? Então eu quis chamar você assim para que realmente você pudesse ter esse espaço agora e de repente estar aqui assessorando o Grêmio também nesse sentido, tá? Ó, vamos virar lá atrás então. Depois a gente tem assim, conceito da turma na autoavaliação dos quesitos abaixo. Então daí vocês vão colocar lá, ótimo, bom, regular ou ruim. Então vocês acham que isso realmente dá para deixar, tem que tirar, dá para reorganizar. E depois, ó, vocês vão falar não só disso, mas vocês vão falar da limpeza da sala de aula, relacionamento interpessoal do aluno com o professor. Depois, quanto ao relacionamento interpessoal aluno-professor, vocês vão colocar lá ótimo, bom, regular e ruim. O que vocês pensam? Vocês acham que ali também dá para coletar mais informações, dá para mexer? Sobre, não é todos os professores, né? Uma questão pode colocar da disciplina também. Vocês acham que poderia agregar lá, quando já falar da disciplina, agregar tudo num tópico só? E daí Mais já fácil, já fica tudo no mesmo lugar. no mesmo lugar? Sim. Quem que vai organizar essa ficha aí, redigindo bonitinho, montando esse Quando tem que programa? entregar, tem que entregar só um. Ah, eu penso que vocês poderiam de repente sentar depois e deliberar alguma coisa e entregar um. Porque eu acho que mais pessoas. E aí, o que eu coloquei aqui, gente, como sugestão para vocês, tá? Eu coloquei, deixa eu olhar aqui nas minhas anotações, eu coloquei o seguinte, que vocês poderiam, de repente, ver com um professor, perguntar para o professor assim, professor, quais são as informações que o senhor acha que é relevante para um conselho de classe, assim, que com essa informação que o professor vai falar para vocês, de repente vocês poderiam jogar alguma outra questão aí que está faltando. Né? Então, hoje a gente tem o professor Fernanda, que é um professor assim, bem acessível, né? Que conversa bastante, bem fácil a comunicação. A professora Larissa também, né? Eu acho que é um professor assim, também que vocês podem ter uma comunicação boa também, entender que ela de uma área, ele de outra. O principal ponto, né? Porque ela é muito ótima em questão de comunicação. Então, eu acho que ela é uma professora que poderia estar mediando, tá conversando bem aí com vocês. Vocês acham então que na segunda a gente consegue? Adrian? Tá, então vamos ver lá o final agora. Que a gente... Ah, tá. Daí depois, olha, gente, isso aqui é muito importante, tá? Porque vocês vão falar lá na questão 8. Existe bullying, preconceito, discriminação em sala de aula e com alunos de outras salas. Daí deve ter a parte do relato. Tá? Então isso daí eu queria que vocês olhassem com bastante carinho e pensassem de como que a gente pode estar descrevendo, citando isso para a pessoa não se sentir constrangida de repente de falar. Isso eu falei que tem que ser uma ficha para cada um, porque falar a mente dos outros vai ser difícil. Mas você vai falar que alguém faz a brincadeira com você, ele vai falar, eu não fiz nada, não sei lá, e normalmente Tem que ter lado e a visão de cada um. Sim. Vocês acham que seria mais produtivo se essa ficha fosse assim, impressa, ou a gente fizesse ela no Forms? Aí disponibiliza o link. Eu acho que seria mais fácil assim, porque às vezes a pessoa não quer ter o trabalho de pegar o papel e Ficar escrever. escrevendo. Daí como já tem foto, seria mais Vocês acham? prática, mais prática. Vocês acham que daí seria mais fácil, tá? Então isso é uma coisa que a gente Daí vai... tem o grupo da sala. Eu também não só queria coloca tanto lá. papel também. Sim, com certeza.
no nosso Porque quadrinho. se a gente fosse pegar a folha de cada um para depois dar só uma folha e gastar muito. Eu acho que também em formas fica até mais fácil. de Fica mais, vocês analisarem. e fica mais pessoal da pessoa, né? Fica mais, dá uma privacidade, né? Sim. As pessoas vão escrever. Às vezes a pessoa tem vergonha de pegar o papel e escrever algumas coisas. Entendi. Igual aqui, o relacionamento interpessoal entre aluno e professor. Cada aluno tem um relacionamento diferente. Professor, Sim. tem professor que você vem com um aluno e também com a sala. Cada dia com um aluno. Ótimo. Gente, lá no final, ó, é bem importante porque depois vocês vão fazer a avaliação justificativa de acordo com a avaliação da turma, né? Ó, diretor, equipe pedagógica, setor administrativo, né? Secretaria, biblioteca, serviços gerais, então vocês vão depois ter a oportunidade também de estar falando, né, sobre essa questão de banheiro e tudo mais, tá? Então, eu vou deixar, vocês vão levar essa ficha, depois vocês vão se organizar em PC e segunda-feira vocês me devolvem a ficha já estruturada. Certo? Querem pontuar mais alguma coisa? Vocês acham que ficou alguma coisa vaga que a gente precisa acrescentar? Analisando aí. Não sei, eu acho que não. Eu penso que assim, em termos de assunto, ela abrangeu tudo, né? Mas só precisa dar essa reorganizada mesmo. E agora eu vou contar com vocês. Certo? Eu acho que assim é um marco bem importante, tá? Que vocês realmente dêem voz para isso. Lembrando que depois todas essas informações elas são passadas para os professores no conselho de classe, né? Olha, essa turma aqui pontuou que gosta de fazer mais exercícios, que gosta de assistir vídeo, filmes. Então isso é muito importante. Quando essa ficha for feita nas salas, é importante que vocês, sabe, façam esse lembrete com os amigos, porque vocês falando tem um peso, eu falando é outro peso. Sabe? Vocês vão motivar de um jeito que eu não vou ter essa fala, porque vocês vão estar falando entre vocês. É a visão do aluno, né? Principalmente porque muitas vezes até a forma de ensino fica muito enjoativa. É muito sempre a mesma coisa. Então poderia ter algumas tarefas diferentes, sim, que poderia até ajudar o colégio a ser um pouco mais reconhecido. Poderia ser mais dinâmica, né? Sim. E a gente achando os problemas de quem faz o problema, a gente pode tirar às vezes de uma atividade e estragar a atividade de todo o grupo da sala. Sim, com certeza. Tá bom, gente, eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. Espero que essa seja assim, a primeira de muitas, que a gente possa sentar aqui realmente para estar discutindo, né, questões importantes para a escola, que esse espaço aqui é um espaço de escuta de vocês, de diálogo, de vocês virem pontuar o que vocês acham que é importante e pertinente em todos os aspectos, não só de aprendizagem, que é o nosso foco, mas de outras questões que vocês acham que também acabam, de certa forma, interferindo na aprendizagem de vocês, tá? De convivência e tudo mais, tá bom? Então, muito obrigada.